Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje vamos falar sobre o módulo DAC, que é o conversor digital analógico, e o que ele é, né? A gente pode imaginar o DAC como um circuito que transforma uma informação digital, que são bits 0 e 1, em um sinal analógico, que é uma tensão analógica. Então aqui a gente vai entrar com valores digitais, né? Aqui no caso 1, 0, 1, 0, 1, 0. E ao entrar com esse valor digital, o circuito transforma esse sinal digital num sinal analógico, cuja amplitude máxima vai estar relacionada com a tensão máxima de referência com o terra de referência. Aqui, no nosso microcontrolador, essa tensão de referência ela vai variar entre 3.3 volts e 3.6 volts, dependendo da chave seletora que a gente utilizar ali, que eu vou apresentar mais para frente. Então, ele transforma a informação digital em um sinal analógico, e esse sinal analógico, como eu disse, proporciona a tensão máxima de referência. E esse circuito também, que faz essa transformação, existem várias topologias para fazer isso. Aqui eu tenho alguns nomes comuns, né? O sigma delta, a interpolação, são estratégias diferentes, são topologias de circuitos diferentes. E o que o nosso microcontrolador utiliza é essa escada R2R, que eu vou apresentar mais para frente o conceito. E a aplicação da DAC, né? Então, muitos equipamentos no nosso dia a dia aceitam como entrada a tensão analógica para controlar variáveis físicas, né? Por exemplo, a velocidade de um motor ou temperatura de um forno, né? Ou pressão de algum equipamento, uma bomba d'água, nível de água em um tanque, CLPs no geral, né? Aqui a gente tem um exemplo, né? A gente consegue mandando uma tensão de referência do microcontrolador para o inversor, e o inversor, baseado na tensão que está aqui, quando você mandar a tensão máxima, vai dar a velocidade máxima. Quando você mandar a tensão na metade, a velocidade vai ser pela metade. Então a gente consegue controlar a velocidade do motor, controlando a amplitude dessa onda, dessa tensão analógica. E o que é esse DAC R2R, né? Bom, ele é um circuito baseado em resistências de valor R e aqui valor 2R, por isso que ele chama escada 2R. E cada terminal desse 2R aqui representa um bit. Então aqui está o bit menos significativo e aqui o bit mais significativo. Então se fosse o valor máximo é quando está tudo 1, né? E aqui, por exemplo, quando você coloca o valor lógico 1, na verdade lá ele está conectando esse terminal aqui a uma tensão. Então aqui está aqui, então aqui está na tensão, aqui vai estar no GND, aqui no GND, 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 tensão, tensão. Ao fazer isso, a tensão resultante vai ter um determinado valor, como eu estou mostrando aqui. Então ele vai fazendo umas divisões de tensão, né? De tal forma que se você colocar só 1 aqui, né? É como se você estivesse colocando o menos significativo ao B0. Então é 1 aqui, 1 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui também, 1 e 1. Então seria isso. A tensão resultante para esse valor digital vai ter que fazer essa conta aqui. Assumindo que o VRF seja 3.3 volts, a gente faz essa conta aqui. 1 sobre 256 mais 1 sobre 128
mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 2. Eu fiz aqui um circuito de uma simulação para a gente ver isso na prática. Então aqui está o circuito. Então quando a gente colocar um em todos, né, então a gente está colocando todo mundo na atenção. Então a gente dá o play aqui e vamos ver a saída da DAC. Em torno de 3.2872 volts. Aqui, quando a tensão é máxima, né? Então, o valor resultante vai ser o máximo, né? Vai ser quando todo mundo aqui é 1, que vai dar para 8 bits, né? Para a resolução de 8 bits, vai ser 255 sobre 256 vezes VRF. Então, se a gente pegar e fizer essa conta, 255 dividido por 256 vezes VRF, que é 3.3, vai dar em torno de 3.28. Quanto maior a resolução da DAC, mais próximo da tensão máxima vai chegar. Aqui eu estou utilizando uma DAC de 8 bits, porque se eu utilizasse 12 bits ia ficar muito grande o circuito e não ia ficar muito didático. Então, se a gente, vamos fazer um outro teste. Vamos conectar só o mais significativo em 1. Então, o resto vai tudo para GND. Então, aqui, a gente conectou só o mais significativo em 1. Vai dar 1.65 volts, que é praticamente a metade. Então, aqui a gente está inserindo a informação digital como se fosse assim, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aqui eu estou usando. Então a gente está inserindo isso. Né? Se a gente abrir a calculadora, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, vai dar 128, que é a metade de 256. Então, para a gente saber a saída, a gente pega 128, divide por 256, faz vezes VRF, que é 3.3. Vai dar 1.65, que é exatamente o valor que deu aqui. Então, é assim que funciona. Então, cada informação, cada bit 1, valor lógico 1, ele vai conectando as tensões e o 0 ele vai conectando ao GND de tal forma que a divisão de resistências aqui que tem aqui, de tensão, vai dar a saída desejada. Tudo baseado nessa conta aqui. Nesse caso que eu expliquei, para 8 bits. Aí para 12 bits vai ser a mesma coisa, né? Só que aqui vai ser, o B0 vai ser B0 sobre 2 elevado a 12, né? E aqui 2 elevado a 11, 2 elevado a 10, né? E assim por diante. E generalizando seria essa fórmula aqui, ó. Seria a VRF vezes o valor digital, que é a informação digital, sobre 2 elevado à resolução. Então, para 12 bits, 3.3 volts, vamos voltar aqui, seria o seguinte. 2 elevado a 12, menos 1, dividido por 2 elevado a 12, vezes 3.3, vai dar 3.29 volts, em torno desse valor de tensão, a tensão máxima que a DAC consegue fornecer. Esse para resolução de 12 bits. E o DAC do nosso micro, né? O STM32G4. Agora vamos detalhar um pouco mais ele. Ele consegue fornecer... ele tem 4 DACs, né? Só que quais a gente consegue acessar por pino externo
são a DAC1, que tem 2 canais, e o DAC2 tem um canal externo só. Os outros são canais internos. Os canais internos, eles se comunicam dentro do microcontrolador mesmo, através dos periféricos que tem lá dentro. Então, imagine que você tem um periférico lá que é o comparador, que é esse aqui, lá dentro do micro. Quando você habilita o canal interno, o sinal que a DAC gera vai diretamente internamente para esse outro periférico interno. Então a gente não consegue acessar esse sinal por conexões externas. Também tem o módulo op-amp do micro, né, que a gente pode mandar um sinal de DAC para ele também. E a resolução do nosso DAC pode ser escolhida entre o modo de 8 bits, que vai consumir menos energia, e o modo de 12 bits, que consome mais energia também. Aí depende da aplicação, se você quer mais resolução ou não, que como eu mostrei antes, né, quando a gente está no modo de 8 bits, a gente consegue fornecer um pouquinho menos de tensão ali e os passos que a gente vai ter de incrementos de tensão vai ser maior. No modo 12 bits, a gente vai ser menor os passos. Então, imagine assim a resolução como uma escadinha. Então, aqui está 8 bits. E quando a gente utiliza o 12 bits, essa escadinha vai ser menor. Então, a gente consegue uma variação de tensão em passos muito menores. Também a gente consegue alinhar esses bits da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Então, quando a gente forma a informação digital, o mais significativo vai ficar aqui, né, na esquerda, e no outro modo, o mais significativo vai ficar aqui nesse bit aqui. Esses são pequenos detalhes, né, que eu vou explicar mais para frente também, mas de forma geral a gente vai usar esse modo dos bits alinhado aqui à direita. Também tem o modo de canal duplo, que a gente, como tem um registrador só que a gente manda os dados, a gente pode mandar os dados assim, quando é 8 bits, o canal, sendo a primeira parte aqui de 0 a 8 bits vai ser referente ao canal 1, e essa outra parte de bits que compor o registrador de dados vai sair no canal 2. Então aqui tem também um modo duplo, né, do, do, dos bits alinhado à direita. Então o canal fica aqui, o canal 1 aqui, o canal 2 aqui, e o mod 12 bits alinhado à esquerda. Então ele vem mais para cá, assim. Essas informações estão no datasheet também, mas a gente não vamos utilizar o modo canal duplo, a gente vai usar só o canal simples, mas é só para saber que existe, né? Quando a gente for mandar, se você quiser utilizar 2 canais do mesmo DAC. Dentro do periférico da DAC tem um que a gente chama de buffer. Esse buffer nada mais é que um seguidor de tensão. Ele permite a gente ligar a DAC diretamente em dispositivos externos com uma menor impedância de saída. Se a gente tentar acender um LED, né, sem usar o buffer, a impedância de saída da DAC vai ser muito alta. Como a impedância de saída é muito alta, é uma resistência muito alta e a corrente vai ser baixíssima, não conseguindo alimentar o LED. O LED não vai conseguir acender. Então aqui no próprio datasheet, né, tem uma tabela lá no datasheet que apresenta essas características tanto com o buffer ou sem o buffer, né? Então aqui saída com o buffer ligado e saída com o buffer desligado. Então quando está com o buffer ligado, ainda tem as limitações, né? Então temos que ter uma resistência ali mínima de 5K. Para valores menores do que isso, né? Aqui no caso do GND analógico, então imagina aqui o LED, né? Então a gente conecta aqui o DAC.
E lá no GND do LED, a gente vai ter que ter uma resistência de pelo menos 5K. Se essa resistência for menor, vai ceifar o topo da tensão. Então, vou dar um exemplo aqui. Se a gente está mandando uma senoide que varia da amplitude máxima para mínima, se essa resistência for muito pequena, o valor vai ceifar aqui no topo, porque não vai conseguir fornecer corrente para aquele nível de tensão. Então, isso aqui é extremamente importante, a gente ter consciência disso, que o DAC ele é muito sensível para conectar cargas externas diretamente do micro. Então, normalmente, quando a gente vai fazer uma comunicação com uma carga externa, a gente utiliza os circuitos de condicionamento de sinal, que basicamente pode ser só um seguidor de tensão, onde aqui vai ter uma alimentação externa, né? Então, uma tensão externa do micro. Aí tudo bem, ele vai conseguir fornecer a corrente que a gente precisa, uma corrente alta. Então aqui entra só o sinalzinho do microcontrolador e sai aqui, o sinal que sai aqui é relacionado à alimentação externa, não da alimentação interna do micro. Então aí tudo bem, a gente consegue alimentar o LED, por exemplo, com 1K de resistência, 500 ohms, 220 ohms, aí beleza. E geralmente também, quando a gente conecta com cargas externas, dificilmente o equipamento que a gente está se comunicando ele vai ser 3.3 volts a 0 volts. Geralmente ele vai ser de 0 a 10, ou de menos 5 a 5, ou de 0 a 5, tem de 0 a 12, e por aí vai. Então a gente usa a DAC para mandar o sinal, e no meio do caminho tem um circuito de condicionamento de sinal. Quando passa por esse circuito de condicionamento de sinal, essa forma de onda permanece a mesma, só que ela vai ser escalonada ou mudar o offset. Então, se essa aqui está de 3.3 volts, né, a zero, ele pode ser de a gente fazer um ganho com o amplificador operacional para sair de 0 a 10. Ou a gente faz, além de fazer o ganho, a gente dá um offset de tensão para sair de menos 5 a 5. Então, a gente usa DAC para mandar a forma da onda e utiliza um circuito externo para condicionar esse sinal e desacoplar do microcontrolador. Outra coisa também que vale muito a pena comentar é que quando a gente desacopla o sinal da DAC com um circuito externo, por exemplo, um inversor, o inversor ele tem ruído de alta frequência. Então não é interessante a gente comunicar diretamente também com esse equipamento, pois o ruído pode chegar no DAC e a tensão que a gente está mandando não vai ficar legal, vai ficar com ruído de alta frequência injetado. Então um ponto-chave é a gente usa a DAC para mandar a forma de onda e geralmente vai ter um circuito de condicionamento de sinal que vai condicionar esse sinal da DAC para chegar até o equipamento. Por último, a gente vai comentar sobre a tensão de referência, que eu falei lá na frente, né? A gente tinha lá a DAC aqui, e aqui tem o VRF, né? Esse VRF, existe um jumper na Launchpad que a gente pode mudar quem que vai ser esse VRF, que é o JP8. Ao utilizar essa configuração padrão que vem na Launchpad já, esse VRF ele vai ser o que chama a gente de VDD, que é o que alimenta todos os periféricos também no microcontrolador. Esse VDD, a tensão máxima dele vai ser em torno de 3.6 volts, que é o que vem padrão, né?
Se a gente tirar esse jumper e colocar na posição 1, 2, que é aqui, a gente vai selecionar o VREF, que vai ser 3.3 volts. Lá no manual de referência, ele chama essa tensão aqui de VREF, né? Então ele diz, né, que quando a gente deixa a configuração 2.3, o VRF vai ser o VDD. E quando a gente deixa no 1.2, o VRF vai ser o VRF. Isso também tem no manual do usuário lá, essa pequena tabela aqui que tem aqui escrito isso aqui. Então, foi o que eu acabei de falar. 1.2, o VRF vai ser por VRF. E 2.3, o VRF vai ser por VDD. No nosso curso, a gente vai utilizar no modo 1.2 para sair 3.3 volts. E a aula de hoje era isso. Então, até a próxima aula.